Olá, pessoal. Começo esse vídeo já agradecendo a Deus, porque nós temos uma ferramenta que é maravilhosa. E por conta disso, devemos sim agradecer por essa ferramenta. Essa ferramenta, ela proporciona exatamente isso, compartilhar. Podemos compartilhar muitas coisas boas. E essa é a nossa proposta. E eu já começo aqui dizendo para você, se você ainda não curtiu, curta já este vídeo e sim se inscreva, ative a notificação, principalmente o todas. Dessa forma você vai receber de primeira mão os nossos vídeos, ok? Quero já começar este vídeo perguntando a você: você tem problemas? Vou perguntar novamente. Você tem problemas? É claro que nós todos temos problemas. Agora, você sabe como dar uma solução para esses problemas? Eu gosto muito dessa passagem que se encontra em João capítulo 5, nos versículos 1 a 15. Eu imagino que você já tenha passado por esse capítulo e já ouviu muitas mensagens a respeito. Fala daquele paralítico que há 38 anos estava próximo, na verdade, ele já se encontrava ali numa cama e há 38 anos aguardando uma oportunidade de chegar àquelas águas para ser curado daquela enfermidade. Era um problema que ele estava carregando há 38 anos. Imagina quantas e quantas vezes passou na mente daquele homem a maneira como ele poderia fazer de chegar até ali. Se ele era paralítico, então você pensa bem na situação, nos anseios, nos desejos, no sonho daquele homem de obter a cura e de resolver aquele grande problema que ele estava carregando ao longo dos 38 anos. E de sim, toda vez que ele ansiava, aguardava aquela oportunidade de chegar àquelas águas daquele tanque, do tanque de Betesda, sempre vinha alguém que desfrutava daquela bênção antes dele. Você já pensou o como aquela situação poderia mexer com o emocional dele? E assim foram os seus 38 anos ali, ao lado daquele tanque, deitado, sem ninguém para ajudá-lo. E vendo outras pessoas desfrutando da cura, desfrutando das bênçãos, e ele ali há 38 anos. Mas é interessante, não é verdade? Você sabia que o tanque de Betesda, ele tem um significado muito interessante, sabe? Que era a casa de misericórdia. Olha, gente, como é interessante o quanto Deus, ele é misericordioso para conosco. E por conta disso, Jesus viu aquele homem. E é isso que eu digo para você. Ele vê você, ele está enxergando aquilo que você está passando. Eu não sei que tipo de luta que há 38 anos ou até mais você tem passado, mas o Senhor, Ele está observando, Ele está enxergando você, Ele sabe exatamente aonde está o problema. E Ele vai de encontro, Ele está vendo assim que Ele viu aquele homem, Ele também está vendo você. Não pense você que ele está distante, indiferente. Não, ele não está distante, ele não está indiferente, ele não está alheio. Você
tenha certeza disso. Existe um problema que foi instalado, mas existe uma solução. E essa solução é Jesus. E quando esse homem se deparou com Jesus, Jesus perguntou a ele: o que você quer? Você quer ser curado? Mas é interessante que muitas das vezes a gente se vitimiza muito. A situação daquele paralítico foi exatamente isso. Ah, porque eu não consigo, enquanto o anjo movimenta as águas, eu não consigo chegar lá, então não dá. E aí, enquanto eu estou indo, outro já vem antes de mim. E a gente se vitimiza. Mas o Senhor Jesus, ele é muito pontual na sua pergunta. Você quer ser curado? Você quer resolver esse problema? Você quer exatamente que todo esse mal ele seja desfeito na sua vida? Ele vai direto, ele faz uma pergunta direta. Você quer ser curado? E muitas das vezes a gente se vitimiza e o Senhor, ele pergunta a você você que está me assistindo, o que você quer que Jesus, o que você quer que Deus faça em sua vida? E sim, Jesus agiu com compaixão, com misericórdia, porque ele entendeu o que aquele homem precisava. E o Senhor realizou aquele milagre num dia que você já sabe, de sábado, onde os judeus seguiam a lei de Moisés à risca, mas o Senhor Jesus, ele vem quebrando todos os protocolos, desfazendo todos os protocolos e dizendo que mesmo em dia de sábado é possível realizar milagres. E por conta disso, você precisa entender que, independente das circunstâncias, épocas e estações, o Senhor Deus é o mesmo. Assim como ele fez algo para aquele homem, ele vai fazer na sua vida. Presta bem atenção, vai dar certo. Entenda você, quando você colocar os seus olhos em Jesus, naquilo que ele pergunta, ele está dizendo para você. Quando você mantiver os olhos nele, não no problema que foi instalado, você pode ter certeza que a solução, ela vai sim surgir. E ela está tão próxima, basta você observar. Muitas das vezes, as provações, as adversidades da vida, elas vêm para fortalecer a nossa fé. E aquele homem, mesmo ali, 38 anos, ansiando para que aquele problema que ele estava ali vivenciando, que era paralisia, fosse resolvido, foi necessário que Jesus fosse ali, naquele momento, e perguntasse a ele: você quer ser curado? Sim! Então, minha querida, meu querido, saiba que é hoje, é exatamente hoje. Eu não sei em que momento você estará vendo este vídeo, mas é exatamente hoje que ele faz essa pergunta e você precisa dizer para ele aquilo que o seu coração anseia. Rasgue o seu coração, diga para ele exatamente o que você deseja. O Senhor, ele agiu com poder e autoridade. Bastou uma palavra dele para que aquele paralítico se levantasse. E o Senhor Jesus disse a ele: olha, vai, levanta, pega essa tua cama e vá testemunhar. Pega a tua cama, mas também vá, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então o Senhor Jesus, ele vem para curar o físico, mas ele também quer curar a sua alma, te libertar. Ele também quer realizar um milagre maravilhoso da salvação. Então, ao dizer ao paralítico:
pega a tua cama e anda. Esse foi um milagre físico, o qual ele estava aguardando. Então, esse milagre que você está esperando para que seja, que aconteça na sua vida, você precisa crer que esse milagre, ele será possível sim. A palavra do Senhor diz, invoca-me, eu gosto muito desse versículo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Creia que você, ao invocar, ao clamar, ao buscar, o Senhor está ouvindo, mesmo que nenhuma palavra venha à sua boca e você não saiba como expressar a sua dor, a sua angústia, as suas lutas para Ele. Antes dessa palavra chegar aqui, o Senhor, Ele já sabe, porque Ele sonda os nossos corações, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Lá em Salmos 139, ele fala sobre isso, que o Senhor sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Então, assim como o paralítico, que ao aguardar 38 anos pela cura, e ele foi surpreendido pelo Senhor Jesus, você também será surpreendida, surpreendido também pela presença do Senhor Jesus. Essa passagem ela é maravilhosa e ela nos revela o quanto o Senhor Jesus, ele quebra, ele desfaz esses protocolos humanos. Nada é capaz de impedir o agir dele. Nada operando o Senhor, ninguém jamais será capaz de impedir o agir dele. Não são leis humanas que serão capazes de impedir pelo agir do Senhor. Enquanto os judeus, eles viviam aquela lei impedindo que ocorresse ali a ajuda, o estender da mão ao próximo, principalmente aquele que precisava, o Senhor Jesus quebra, desfaz essas barreiras para ajudar, para estender a mão. Então, creia nisso. O seu milagre, ele está ao seu lado e o nome dele se chama Jesus. Que você entenda que vai dar certo, sim, todas as vezes que você o buscar de todo o seu coração, vai dar certo. O que você fizer ao buscar ao Senhor, vai dar certo. Portas serão abertas, a cura ela vem, a família é restaurada, vai dar certo. Assim como deu certo na vida daquele paralítico, vai dar certo na sua vida também. Faça isso. Busque ao Senhor, espere por Ele. Não olhe para o problema, olhe para a solução. E a solução se chama Jesus. Ele sim é capaz de mudar o cenário da sua vida, de dar um novo brilho à sua vida, restaurar o seu coração, renovar a sua mente, te salvar, te libertar. Ele é capaz de fazer por você o que ninguém será capaz. Aproveite esses momentos. Faça dessas situações que você está vivenciando para se fortalecer ainda mais. É importante que você entenda que muitas das vezes as circunstâncias, as provações, Deus ele nos observa de que maneira você vai agir. Então, a maneira com que você vai agir diante de um problema que foi instalado, de uma situação que você não entende, isso vai determinar o seu destino. A maneira como você se comporta, aquela situação, aquela luta, aquela dificuldade, vai determinar onde você vai chegar. Lembre-se disso. Aquele paralítico,
Ele ficou 38 anos. Haveria alguma coisa impossível a Deus? Jamais. Então, se você está passando por uma luta, se existe escassez, se existe uma enfermidade, isso não é nada diante de um Deus que realiza milagres. Creia nisso, creia nisso. Vai dar certo, faça isso. Busque a Deus de todo o seu coração. Seu milagre já está aí perto. Olhe para a solução, não olhe para o seu problema. A solução é Jesus e Ele é capaz de mudar esse cenário da sua vida. Se você o buscar, se você confiar, se você colocar a sua fé em ação, mas nele, nesse Deus que pode mudar toda essa circunstância. Creia nele e o mais Ele vai fazer na sua vida. Salmos 37, versículo 5, ele fala sobre isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E é exatamente isso. Assim como Ele fez na vida do paralítico, Ele vai fazer também na sua vida, nas nossas vidas. Creia nisso. Vai dar certo. Foque no Senhor Jesus. Espere por Ele, porque Ele é capaz. Ele é capaz de vir saltando pelos montes para te socorrer. Assim diz a palavra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então creia nisso, viu? Creia nisso. Vai dar certo. Seu milagre está aí. Preste atenção. Jesus está ao seu lado. Jesus está contigo. Que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Estaremos aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos os seus. Um beijo, até o próximo vídeo.